Boa tarde, povo de Deus, amigos que estão na internet, nessa grande ferramenta de comunicação. E esse é o meu terceiro vídeo que eu estou fazendo, né? Não é um vídeo de boa qualidade, mas eu tenho certeza que o conteúdo é algo muito importante para nossas vidas, né? Você pode acompanhar lá no vídeo Arrebatamento Verdadeiro. Tem o Arrebatamento 2, esse aqui vai ser o Arrebatamento Verdadeiro 3, né? E eu tenho falado das coisas que estão acontecendo no mundo e da forma em que as pessoas, e os cristãos principalmente, têm pensado e sendo ensinado e ouvido nos filmes, no cinema, nas pregações dos pregadores, né? Pastores, estudos, esses anos todos, e tenho visto que o Senhor Jesus, ele talvez não esteja, vamos dizer assim, não esteja nesses tempos falando através dessas pessoas aí que se intitulam profetas, né? E não vejo muito a Bíblia pura mesmo sendo ensinada, ela mesmo profundamente, né? Aí eu tenho, desde esses anos todos, na minha vida cristã, e agora resolvi procurar fazer também uma nova versão do arrebatamento e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Eu espero que você possa ver os vídeos e tirar uma conclusão. Eu tenho certeza que a resposta está na Escritura, e sempre Jesus, ele sempre tem procurado que nesse tempo, no tempo mais escuro da igreja, né, podemos dizer assim, espiritualmente falando, no tempo que as pessoas estão tão afastadas de Deus e pensando que estão perto de Deus, né? O que mais afastou as pessoas de Deus foi a forma de adoração, né? E as pregações das igrejas que têm afastado as pessoas de Deus, né? Que é uma pregação voltada para o ser humano, voltado para satisfazer as nossas vontades, para enriquecer pessoas, tá entendendo? Um evangelho da facilidade, um evangelho em que as pessoas estão pagando para ouvir coisas boas. Não quer dizer que o evangelho seja ruim, não é isso. Mas o evangelho puro mesmo, de fato, ainda mais, que é o mais importante, que é sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E sobre o arrebatamento da sua igreja. Eu vejo aí, hoje assisti um filme, né? O nome do filme é O Apocalipse, onde as pessoas desapareciam, a mulher estava com a criança no braço, ela olhava, a criança desapareceu e somente a roupa ficou aí, né? E vamos ver essa nova versão que eu tenho tentado apresentar. Esse é o terceiro vídeo, né? No primeiro vídeo, no segundo falamos sobre a aparição do ministério da virtude do Espírito de uma pessoa com o Espírito de Elias, né? Que são, na Escritura, tem 5 promessas da vinda de Elias. No segundo vídeo nós já vimos 3, né? E hoje nós vamos mudar um pouquinho aqui esse vídeo. Vou falar um pouco sobre
para a gente poder continuar no quarto e no quinto Elias, temos que tirar algumas fábulas que foram colocadas dentro das igrejas, na mente das pessoas, nos filmes, que influenciou essas fábulas a aparecerem, né? E hoje eu vou tentar explicar através da Escritura, né? O Espírito Santo nos permite, o Senhor Jesus também permite nós entender a sua palavra para tirar algumas fábulas que foram colocadas, né? Entendeu? E a primeira fábula que nós vamos estudar aqui na Bíblia um pouco é sobre os anjos e as trombetas, não é verdade? Você pode ler aí Mateus 24, 31, né? Que fala dessa promessa, onde fizeram uma fábula em cima disso. Depois nós vamos ver as outras fábulas, né? E à medida que nós vamos estudar essas fábulas, você vai entender a aparição do Senhor Jesus Cristo, que é a sua segunda vinda que a igreja está esperando, né? Nós estamos esperando isso. E o arrebatamento da igreja, né? A primeira fábula que foi inventada, não é verdade? Será que esses anjos que o Senhor Jesus promete enviar aqui em Mateus 24, 31 são anjos voando nos céus celestiais? E são trombetas tocando instrumento, onde muitos pregam que quando os anjos vêm a tocar essas trombetas, dizem que só os cristãos verdadeiros e santos e que estão preparados vão ouvir essa trombeta. E nesse momento que eu ver essa trombeta, é que vai subir um povo, desaparecer um povo na terra, com abrir e fechar de olhos? Será que é assim? Que é assim que vai ser como está escrito aqui? Aí você pode dizer, claro, se está escrito é assim. Concordo com você. Mas ninguém pode pegar, qualquer teólogo, qualquer cristão, pastor de igreja aí, você pode perguntar, você não pode pegar e isolar um versículo e montar em cima de um versículo, não é verdade? Concordo plenamente com isso, né? E o Senhor Jesus falou em modo figurado nos seus evangelhos, através dos seus apóstolos, né? Que só os escolhidos de cada tempo entenderiam o que seriam essas coisas e como seriam. Ele disse, os entendidos, lá em Daniel, os entendidos entenderão, né? Os sábios entenderão, mas os ímpios não entenderão nada, não é verdade? Então há um grupo que vai entender, e há outro grupo que não vai entender nada e vai pregar isso que ele entende que é a verdade. Ok? Então vamos lá, vamos ver se esses anjos são anjos que vêm voando do céu, porque existe anjos no céu, claro, não é isso que eu estou falando. Antes que você coloque alguma coisa na sua cabeça e palavras na minha boca. Existem anjos celestiais, querubins, existem arcanjos, os anjos de Deus, todo o exército celestial são de anjos. Mas esse ajuntamento e esses anjos que está prometido aqui são anjos celestiais, né? Isso foi a primeira fábula, uma das primeiras fábulas mais perigosas que entrou no meio da igreja. Hoje tem gente olhando para cima esperando os anjos voando, anjos com asas e tocando trombeta e os crentes subindo, né? Vamos ver o que seriam esses anjos que a própria Bíblia vai dizer, amém? Diz assim, Mateus 24, 31, você pode pegar a sua Bíblia aí, diz assim, e ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos nos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ó, antes do arrebatamento, né, como o próprio versículo da Bíblia diz aqui, tem que vir os anjos e tem que tocar as trombetas, não é verdade? Também já fica uma coisa já antecedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque se não vier os anjos e soar as trombetas e juntar os escolhidos, né, Jesus não vem. Você está dizendo que vai enviar os anjos, é porque os anjos é que vêm. Então o que a igreja tem que esperar? A vinda de Jesus, como também eles pregam e filmam Jesus vindo montado num cavalo, alguns dizem, né, com anjos ao redor, mas é os anjos que vão juntar, não é verdade? É o que diz aqui. E se há um ajuntamento feito por esses anjos, então não vai ser como mostra nos filmes e como estão pregando por aí. Entendeu? Primeira coisa que tem que acontecer, os escolhidos têm que ser juntados. E se eles vão ser juntados, é porque não vão estar pilotando avião, não vão estar andando de carro por aí, e não vai estar acontecendo uma confusão no meio do mundo.
como os crentes pregam, não é verdade? E como diz os filmes e as histórias bíblicas que tem por aí e as pregações. Primeiro vão ser juntados. Se vão ser juntados pelos anjos que soarão essas trombetas. Amém? E se eles vão ser juntados e reunidos, eles vão estar separados do quê? Do mundo. Não é verdade? E antes que aconteça o arrebatamento literal da igreja subir, desaparecer daqui, a igreja que eu falo é a noiva de Cristo. É um pequeno povo no meio da terra que vai ser arrebatado. Né? No meio da igreja há uma igreja que vai ser arrebatada, que vai ser juntada, que vai ser separada, né? Porque, e a ceia das bodas do Cordeiro, ó, é para a ceia das bodas do Cordeiro, lá, a festa no céu. As bodas é aqui. O que significa o quê? Quando foi simbolizado a ceia das bodas do Cordeiro em Apocalipse, num casamento que as pessoas fazem aqui. Pois, onde é que é o casamento? O casamento é no cartório, né? A pessoa casa lá, depois tem a festa religiosa e depois tem a festa religiosa, não, tem um casamento religioso diante do pastor, do padre, ou seja lá que for a religião da pessoa, e depois é que tem a ceia e a festa. Então, para a pessoa ser arrebatada literalmente, tem que ser arrebatada espiritualmente primeiro. Não vai subir porque é crente, porque está frequentando a igreja, porque está pagando seu dízimo. Não, senhor. Ele vai ter primeiro que ser juntado por esses anjos e vai estar separado do mundo, onde vai participar das bodas, do casamento com Cristo. É aqui na terra onde você é um crente na palavra de Deus, onde você é um cristão verdadeiro e é separado do mundo, né? Separado, redimido com o sangue de Cristo. Aí você está já casado com Cristo, já está nas bodas, está entendendo? Que é o casamento, dependendo da sua vida aqui nessa terra, com Cristo. A ceia é no céu, que é a festa que vai haver lá, nesse período de tempo onde a terra vai estar passando pela grande tribulação, a igreja vai estar no céu. E isso é a ceia das bodas do Cordeiro. Você está entendendo? Então vamos ver se esses anjos aqui, o que são realmente, né? A palavra vai dizer, como eu disse no primeiro vídeo, no segundo, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Eu lhe garanto uma coisa, que tem como, quando e onde vai ser a segunda vinda de Cristo e aonde vai ser o arrebatamento. Deus não é desorganizado, não. Deus não vai aparecer para todo mundo, no mundo inteiro, não. Isso é uma fábula. Vamos ver esses anjos aqui. Vou ler de novo. Mateus 24, 31. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Agora eu quero que você veja se esses anjos são importantes, se essa trombeta ela é importante, ou tanto faz ouvir ela como não. Se é o anjo e a trombeta que vai juntar os escolhidos para o arrebatamento, que assim está dizendo aqui, não é verdade? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 49 em diante, diz assim. Você pode acompanhar na sua Bíblia, né, com calma, que você, nesses vídeos, você vai ter essa nova versão que eu tenho prometido a vocês, para vocês pensar, analisar e orar. Se as coisas são assim, do jeito que a Bíblia diz, ou se são assim, do jeito que os pregadores e os filmes e as novelas dizem. Vamos ver, né? Em que nós preferimos acreditar. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, 49 diante, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E está firme, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está vendo? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Você pode ler todo aí que vai falar. Então, diz, ó, a trombeta soará, diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Já está dizendo aqui que a trombeta que vai provocar a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos em outros corpos é a última. Se tem a última trombeta, é porque teve outras trombetas. Antes da última, é claro, né? Mas quantas trombetas tem? Quantos anjos vieram? Nós vamos chegar aí nesse estudo aí, porque o estudo aqui é para quem tem paciência, é para quem tem o Espírito Santo e é para quem quer ler e entender a Bíblia. Aqui não é uma pregação eufórica, porque se nós não pegar nosso tempo e ir pela palavra, pela Bíblia para entender as coisas, vão acreditar no que estão pregando por aí. E aí, meu irmão cristão, você vai esperar uma coisa que nunca vai acontecer. E vai culpar quem? A culpa é sua mesmo. Não é dos falsos pregadores, nem dos falsos filmes, nem nada não. Por quê? Porque você não buscou examinar se as coisas são assim. Não é verdade? Então vamos lá. Aqui diz que a última trombeta soará. Quer dizer, é a última trombeta. Nós estamos no tempo do fim. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. E se tem a última trombeta é porque tu teve as outras. Agora vamos ver quem são os anjos. Se os anjos são esses anjos celestiais. E se a trombeta é trombeta literal tocando aí no meio do mundo aí, fazendo levar as pessoas, né? Vamos lá, Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Vocês podem encontrar em Gálatas 4, 14, diz assim: E posto na minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quem é esse anjo aqui? Vocês sabem? Quem é esse anjo de Gálatas 4,14? Olha, Gálatas é a Galácia, uma cidade que tinha na época dos apóstolos, depois dos apóstolos, né, quando o evangelho começou a chegar lá pela Ásia, para o Oriente, para lá, né? E quem escreveu a carta aos Gálatas foi Paulo, profeta e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, depois dos 12 apóstolos. Ele começou esse ministério onde Jesus apareceu para ele. E o que os Gálatas disseram? É um anjo de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está aí. Mas quem estava aqui era Paulo. Esse anjo aqui era um anjo celestial? A trombeta que ele estava tocando era uma trombeta ou era uma mensagem? Né? Então você pode ler de novo aí, vou ler de novo. E posto na minha enfermidade, na minha carne, não vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Ó. Antes me recebestes como um anjo de Deus. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesses estudos, que você vai ver que esses anjos que está prometido em Mateus 24, 31, e que falam por aí que é anjos voando no céu, montados em cavalos, ou voando, não sei, e tocando trombeta, não são anjos celestiais, né? Ó, um anjo de Deus. E como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, as pessoas, os irmãos que receberam o evangelho do Senhor Jesus Cristo lá na Galácia, quando viram Paulo pregando, disseram que ele era um anjo de Deus e era o próprio Senhor Jesus, porque o corpo que estava ali era o de Paulo, já muito surrado pelas pedradas, pelas prisões, pelas surras. Era um corpo que não era uma tentação. Diz a história que quando pessoas olhavam para Paulo, não era muito bom de olhar para ele, para a face dele, porque diz que escorria uma água por aqui, de tanta pedrada que ele levou por pregar a verdade, que ele ficou com o rosto meio assim, meio deformado. E quando ele começou a pregar lá na Galácia, ele era esse homem que o corpo de carne dele já não deu desprezo aos irmãos. Quando viram Paulo falando, eles disseram, é o próprio Jesus que está aí. Mas o corpo é o de Paulo, que Jesus usou para pregar o evangelho,
o evangelho da era de Paulo, da era de Éfeso, né? E Paulo foi o primeiro anjo mensageiro que fez a primeira colheita do povo naquela época, que soou a primeira trombeta, pessoal. Deus vai mudar agora. Deus mudou agora, né? Agora vai enviar anjo celestial, né? Esse anjo aqui, que era Paulo, que soou a primeira trombeta, que fez a colheita daquela época. Todos que criam, que acreditaram em Paulo, eram os escolhidos daquela época. O evangelho foi enviado através de Paulo. Jesus disse que ele seria luz para os gentios, né? E quando os Gálatas, que sabiam a história lá que Jesus enviava os anjos, quando viram Paulo, eles não eram tontos nem tolos, não, que acreditavam em fábula. Quando Paulo começou a aparecer, é um anjo de Deus, entendeu? É o próprio Senhor Jesus que está aí falando, não era Paulo, a boca e o corpo era Paulo, mas o Espírito Santo que estava nele era a aparição do Senhor Jesus Cristo para aquela época, e aí disse que ele era um anjo de Deus. Pode você e eu, o anjo de Deus, o anjo vir tocar a trombeta do nosso tempo ser enviado, e nós estamos esperando, olhando para cima, esperando um anjo voando, batendo asa aí, tocando trombeta, e o anjo ser apenas um homem escolhido por Jesus, não os falsos. Há milhões de falsos, mas Deus sempre usa uma boca, Ele nunca usa duas bocas para transmitir a sua mensagem aos seus, né? Ou você vai dizer que nem os Gálatas, quando esse anjo do nosso tempo aparecer e pregar sua mensagem. O anjo é um mensageiro, um profeta, como você queira chamar. E a trombeta é uma mensagem. Era símbolo, tipo, figura do que vai acontecer. Mas vamos ver se essa trombeta fala. Vamos ver, a Bíblia vai dizer. Né? Vamos ver se essa trombeta fala ou se é um instrumento tocando no meio do céu, né? Vamos entrar agora no livro que ninguém gosta de entrar e que ninguém gosta de ensinar. Sabe por quê? Porque não sabem de nada. Mas o Senhor Jesus está revelando a sua verdade para muita gente nessa terra. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou um deles. Não se engane não, tem um povo já sendo juntado aí pelos anjos aí. Pelo anjo da nossa época, né? E você vai descobrir quem é através da Escritura e do Espírito Santo que você talvez tenha. Eu não sei, esse vídeo pode chegar a pessoas que pensam que tem e não tem. Pode ter um espírito falso que está acreditando nas mentiras por aí, nas igrejas, na televisão, nos ensinos. Se o Espírito Santo que está em você é o verdadeiro Espírito Santo de Deus, porque tem um falso leão rugindo por aí. Tem as falsas milagres, tem tudo que está aí. O inimigo de Deus, ele é o imitador da obra de Deus em cada tempo. Mas o verdadeiro crente, ele está sendo separado, chamado, juntado espiritualmente, para depois, espiritualmente ele já está preparado para o arrebatamento, e depois vem o arrebatamento literal. Os que estão preparados, através de quem e como, você vai descobrir. Primeira fábula que nós estamos tirando aqui da sua mente e da minha, Jesus está tirando, é sobre os anjos. Não vai vir anjo tocando trombeta no céu e voando pelo meio do céu, não, porque Jesus não permitiu os anjos pregar o evangelho, nem buscar o povo. Sempre na história, pode ver a Bíblia toda vez que Deus queria falar com o seu povo, ele não enviou um anjo. Ele até enviou o anjo, que ele é o anjo do pacto do passado, para falar com o homem que vai fazer a obra de Deus em cada tempo. Quando Deus queria libertar o povo lá, ele fez a promessa a José, né, que ele ia tirar o seu povo da escravidão do Egito. E ele apareceu para quem? Apareceu para Moisés, só para Moisés, na sarça ardente. E Deus disse para Moisés: agora eu desci do céu. Olha, ele desceu. O anjo do pacto desceu lá no monte e disse: agora tu, Moisés, vai libertar o povo. E não é assim que Deus faz as coisas sempre. Quem vai libertar o povo das mentiras denominacionais, dos ensinos desse mundo, é um libertador que tem que vir. Vamos chegar lá. Continue desde o primeiro estudo, segundo estudo, terceiro estudo de vídeo, quarto estudo, até eu acho que no 10º estudo, 10º vídeo, você vai estar já com a sua mente limpa das mentiras que você ouviu a vida toda no mundo que está sendo falado agora, nesse instante, amém? Que Deus abençoe, que Deus nos liberte
e nos prepare para o arrebatamento, porque chegou o tempo. Já passou do tempo. Você vai ver isso. Então vamos ver se essa trombeta fala. E se esse anjo é um anjo literal. Vamos ver. Literal, não anjo celestial. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O livro que já vi pastores grandes aí dizer, não, aí eu nem entro, porque aí e também não é para, né? Apocalipse 1, 10. Você pode acompanhar, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, preste bem atenção, grande voz como de trombeta. O que mudou aqui nesse versículo? Pare bem para pensar, acompanhe a escritura do jeito que nós estamos fazendo aqui. Ó, achei-me em espírito. João estava preso na ilha de Patmos, né? No ano 70 depois de Cristo, mais ou menos. Eu não sou muito bom de data. E Jesus permitiu que ele ficasse vivo para escrever as coisas que aconteceriam no nosso tempo e no tempo dele também, né? E diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor qual é? É o grande e terrível dia de Malaquias 4 e o de Pedro, o dia do Senhor de Pedro, aonde vai acontecer, onde fogo atômico vai queimar essa terra, onde vai ter a grande tribulação, mas antes tem que vir o profeta Elias, como diz Malaquias 4. Então ele diz que achei-me espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o último dia. É o dia onde tem que vir o anjo e soar a trombeta, que tem que vir a verdade, o mensageiro, e soar a sua mensagem para juntar o povo. O primeiro foi Paulo, nós vimos ali o anjo de Deus. Vamos ver cada anjo mensageiro. Na verdade, diz, ó, achei-me em espírito no dia do Senhor. Quer dizer, João foi transportado do tempo dele em espírito ao nosso tempo. E quando ele chegou aqui, o que foi que ele ouviu? Ele ouviu uma trombeta tocando no céu, ele disse, ouviu uma voz como de trombeta. E para ter uma voz tem que ter uma boca. E para ter uma boca tem que ter um corpo. Não é verdade? Então era uma voz, já está mudando. Já, o Apocalipse já é o cumprimento do que foi prometido há 2000 anos atrás nos evangelhos. E se ele ouviu uma voz, então ele ouviu alguém. Não é verdade? E para finalizar, para o vídeo não ficar longo, depois nós continuamos no próximo vídeo sobre o anjo e as trombetas, né? Vamos ver Apocalipse 4:1 para confirmar se esse anjo, se essa trombeta é um instrumento tocando ou é uma voz. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Vamos ver. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Olha, João já vê quem é a porta. É Cristo, todo mundo sabe. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagens, né? Como ele diz. É a salvação. Quer dizer, João viu, em Apocalipse, está vendo a segunda vinda de Cristo. Ele está vendo a porta no céu, quer dizer, vendo Cristo vir. Não é verdade? Mas algo acontece na terra, veja bem. Porque estava no dia do Senhor vendo essas visões. Não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo. Trombeta fala, povo. Meus irmãos cristãos, você já viu algum instrumento falar? Você já conversou com violão? Já conversou com a trombeta, com a sanfona? Então, aqui está começando a abrir a realidade das profecias, porque as profecias são faladas espiritualmente em sentido figurado, né? Aqui João já está vendo que a trombeta falou com ele, olha, a trombeta ao falar comigo dizendo, sobe aqui e mostrar-te-ei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha, a trombeta falou com João, é uma trombeta falando com ele, porque está dizendo aqui que é uma voz como de trombeta, né? Já o sentido da trombeta já está começando a fazer sentido. E diz para João, a trombeta falando, né? A trombeta é um instrumento, porque se disse alguma coisa para ele, era uma pessoa que ele viu, né? E diz, sobe aqui. Porque aqui no Apocalipse capítulo 4 já terminou a história das igrejas, já estamos aqui no tempo da colheita, onde Jesus vai tirar um povo no meio de um povo, separar, através do seu anjo e da sua trombeta, que o anjo é um mensageiro, e que a trombeta é uma mensagem, e João vê essa voz falando com ele, então ele viu o quê? Alguém falando com ele, dizendo para subir, sai daí, sai dessa era aí, da era pentecostal, da era de Lutero, da era presbiteriana,
sobe e vem para a era da pedra angular, que é a era da volta do Senhor Jesus Cristo. Sobe, não era para subir ainda para o céu no arrebatamento, não. Primeiro sobe espiritualmente, vem para cá que eu vou fazer o quê? Qual é a mensagem que essa trombeta vai trazer? Está aqui, ó. Vai mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas, depois das eras, chegando o fim dos tempos, né? Que é o que nós estamos vendo agora. Chega um mensageiro como voz com de trombeta e diz para João, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então, o que João está vendo aqui é um mensageiro na nossa época, dando uma mensagem do que vai acontecer, não do que já aconteceu. O que já aconteceu, já é história. Está tudo aqui na Bíblia, a história. Esse pregador, esse mensageiro, esse que eu digo eu que seja o Elias, que tem que vir, vai dar uma mensagem para o presente, né, do passado. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a vocês. Vamos continuar daqui onde nós paramos no próximo vídeo. Eu não quero que os vídeos fiquem grandes. Esse já está com 30 minutos. Que o Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a você e que permita ver o que eu estou vendo através da Escritura, não através de pregações pueris, histórias, mas versículo a versículo, mostrando as verdades e como elas são de verdade. Você vai ver que esse anjo não é um anjo celestial, esse trombeta não é nada tocando no céu, um instrumento, mas é algo real e verdadeiro que já pode estar acontecendo nesse momento com você e comigo. Amém? No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, que você seja abençoado nesse dia. Nos veremos no próximo vídeo, no quarto vídeo, a partir daqui de Apocalipse 4. Amém? Deus abençoe vocês.